aponta a gente tá nisso aí, né? Que acho que é o resultado da pesquisa Quest, né? Maioria quer Bolsonaro e Lula fora das urnas em 26. Pesquisa aponta desgaste com a polarização e peso de voto independente. Governadores mostram força de terceira via à direita. O problema, né, é que, paradoxalmente, esses mesmos governadores, eles precisam, em resumo, do endosso do Bolsonaro para poder ir. Então, eles não são terceira via de nada. Eles são puxa-sacos do Bolsonaro. E eu tô deixando isso claro, né? Se você for pegar, escreve assim, O Tempo... Renan Zema Missão. Procura ali no YouTube. Eu dei uma entrevista pro jornal O Tempo que eu tô deixando. Ah, essa aí, nossa. Põe na tela. Pra deixar bem claro pra todo mundo: o líder da missão ataca aliados de Bolsonaro. Zema é rêmora de Bolsonaro e Tarcísio é puxa-saco. Renan Santos, fundador do MBL, disse que a direita brasileira se perdeu na idolatria ao presidente e em brigas internas. Entendeu? Tem um vídeo disso, tá? Eu tô deixando claro, porque não adianta eles quererem pagar agora de isentos e independentes do Bolsonaro. Ninguém foi independente. Todo mundo enfiou as pessoas numa pira, né? Sabe o flautista de Hamelin, né? Aquele flautista que fica tocando lá uma flauta e aí os ratos vão atrás dele e tal. Eles ficaram lá tocando a flauta, a galera ficou totalmente iludida. É essa loucura, cara. E todo mundo botou as pessoas numa ilusão, que foi uma grande ilusão. As pessoas se perderam numa ilusão e perderam a capacidade de raciocinar e fazer uma leitura crítica do que estava acontecendo ao redor delas. Elas foram levadas nesse efeito manada. Isso é perigoso. Vamos lá, vamos ver o trecho. Ali de alguns aliados, alguns nomes da direita que se colocam, o senhor avaliou como oportunistas, o senhor acha que o governador Romeu Zema seria um desses nomes ou não? Junto ao bolsonarismo, sim, com certeza. Com certeza, porque o Bolsonaro cometeu muitos erros e a postura dele, do partido dele, foram de ficar aquele peixe que fica rodando, é uma rêmora ao lado do tubarão. Ele é uma rêmora do tubarão Bolsonaro. E eles ficam ali montando estratégias sobre como suceder o Bolsonaro, como puxar o saco da maneira mais interessante do Bolsonaro. Eu acho isso muito ruim, isso não é coisa de líder. O Bolsonaro cometeu muitos erros e o Zema nunca abriu a boca para falar dos erros do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, colocou o Aras na PGR para salvar o próprio filho e para destruir a Operação Lava Jato, o Zema não abriu a boca. Quando o Bolsonaro rompeu o teto, o Zema supostamente é um liberal com o Partido Novo, rompeu o teto 11 vezes no mandato dele, botou uma PEC kamikaze para destruir o orçamento público, o Zema tava lá, né? Ele ou ficava quieto ou apoiava. Quando o Bolsonaro cometeu atrocidades na pandemia, o Zema ficava quieto também. Então, esse é um postura de líder? Ser líder pro Zema, ou também pro Ratinho, pro Caiado, é ficar assim, aguardando a decisão do Bolsonaro. É isso? É assim que vai mudar o Brasil? É assim que vai enfrentar o Centrão? É assim que vai resolver as contas públicas? Eu não acho isso postura de líder. As pessoas têm que entender isso. Isso é líder. Se ser líder é isso, a definição de líder foi alterada. Puxa saco, virou líder. Então temos agora uma nova definição. O Tarcísio, na avaliação do senhor, tem posição de líder ou não? Pelo amor de Deus, né? Esse aí é o rei dos puxa-sacos. O Tarcísio, assim, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais patéticas que eu já vi na política brasileira, que o Bolsonaro, né, tinha uma manifestação que nem foi o Bolsonaro que organizou, que era contra o Alexandre de Moraes, mas aí o Bolsonaro resolveu levar o caminhão de som dele. Os organizadores, inclusive ele quer ser candidato em Minas ao Senado, o Superman, mas parece que o PL não quer mais. Aí esse sujeito, Superman, que é aqui de São Paulo e quer ser candidato em Minas, ele ficou com o caminhão de som dele falando, e o Bolsonaro foi falar e achou que o Superman tava fazendo muito barulho. Aí o Bolsonaro falou: polícia militar, desliga o outro caminhão de som. Uma das coisas mais autoritárias que você possa imaginar. Aí o Tarcísio saca a mão no telefone enquanto o Bolsonaro tá falando isso e começa a falar com a polícia pra ver se faz alguma coisa. Como é que é? Governador de São Paulo tomando ordem do cara e fazendo algo ilegal com um aliado político. Essa sabugice não dá pra aceitar. Eu quero saber a opinião de todos eles sobre os erros do Bolsonaro, sobre as fraquezas do Bolsonaro. E por que o articulador dessa união desses governadores, né, que é o Zema, tá com o Tarcísio, que tá com o Ratinho, são os corruptos do Kassab e do Ciro Nogueira. A galera que torna o Nordeste o lugar mais pobre do Brasil e faz com que o Centro-Sul pague a conta é a galera que vai articular o plano que vai salvar o Brasil? Entendi. Poxa, me sinto em 1989. Sabe, o Sarney tem um plano. Não dá, cara. Ou a gente muda o Brasil de verdade, é corajoso e muda o Brasil, ou vai ficar repetindo a história e se enganando. Uhum. Tô errado, galera? Só pra saber. A única coisa que tá errada aqui é o fato de só ter 4 Valete Plus. Pô, vamos entrando no Valete Plus. Sejam audaciosos, vamos botar 15 Valete Plus hoje, tô precisando. Galera, assim, só uma dica, tá? Meus custos aqui estão colossais, preciso de vocês.
Um cara, Renan, apesar de rosa, estava galudo. Mas por quê? A cor rosa, ela me deixa boiola? É isso? Poxa, eu gosto de camisa rosa, acho bonita. Ainda mais essa rosa meio melancia. Acho um vermelho arroseado, eu acho bonito. Uma cor muito viva. Mas as minhas cores favoritas. Essa cor azul claro, tipo ciano, eu acho bem bonita também. Tá? Não, o cara botou agora o Renan cresce em Minas. Você tem certeza? Vê o que eu falei lá. Procura Cleitinho luva de pedreiro. Por favor. Vejam esse trecho aqui. Esse trecho, assim, é pra eu fazer muitos inimigos em Minas. O Bolsonaro entra no poder e com o momento que o Bolsonaro sai no poder, a direita diminuiu de tamanho do ponto de vista do poder. Do ponto de vista midiático, de likes e views, que é basicamente essa coisa meio de influencer que hoje tem a direita, né? A direita tem um monte de influencer. Ah, ela cresceu, né? Ela cresceu, são um monte de Virgínias, né? De luvas de pedreiros. Eu comparo, o Nicolas é a Virgínia e o Cleitinho é o luva de pedreiro aí em Minas. São dois influencers. E aí, né? Eu soube que já tá rodando, a galera tá pistola aí com o que eu tô falando em Minas. Mas, galera, vocês vão eleger o Luva de Pedreiro governador de Minas? O grande estado das Minas Gerais. O estado que resume o Brasil. O estado do Loborges, pra falar de um herói brasileiro que morreu. Um gênio que morreu. Vocês vão botar um Cleitinho? Que, né, eu tava conversando com uma pessoa de Minas Gerais ontem, né? Falou assim, não tem conversa com o Cleitinho. Se você falar uma coisa, eu discordo de você nisso. Você não é povo então, você não é povo, você não gosta de povo. Porque eu tô com o povo, você não sabe como é que o povo vive. Que o povo que é isso, o povo que é aquilo, que é aquele discurso mais baixo. Que assim, se você discorda de uma política que ele defende que é objetivamente errada, você tá contra o povo. E ele é o povo porque ele se veste igual um chinelento, né? Tá... Entendi. Basicamente assim, é a luva de pedreirização da política. Nós vamos pegar os piores e colocar no poder porque eles aparentam ser povo. É isso? Vocês vão botar o luva de pedreiro pra governar Minas Gerais? Só pra entender, sabe? É isso, é luva de pedreiro. Não, pô. Gente, o povo nem sempre tá certo. Alguém precisa ir pros debates e falar, povo, você erra também. O povo votou no Lula. O povo joga no Tigrinho. O povo faz um monte de besteira. Não existe isso que o povo tá sempre certo. O povo não tá sempre certo. Definitivamente não tá. Like na live, se inscreva no canal e entre no Valete pelas valete.org.br. Link na descrição dessa live ou no QR Code que está na tela agora. É isso, mas só uma dica, tá? Minas Gerais está elegendo luva de pedreiro pra governador. É intancável. Isso é uma das coisas mais intancáveis da política brasileira. Um estado como Minas Gerais, segunda maior população do Brasil, um dos lugares, cara, talvez o estado mais místico, mais mágico de todos, na mão do luva de pedreiro. Vocês, mineiros, o que vocês estão fazendo? Tá? Bizarro. E alguém tem que falar a verdade, né? Então eu falei, pô, tô no Jornal Tempo, eu vou falar isso, porque vamos ver se a galera acorda. Né? Vamos lá, entrou 5 Valete Plus. Agora a promoção é o livro e a revista. Só que se bater 10, aí eu incluo um dos livrinhos aqui. O livro e a revista, do 6 ao 10. Então do 6 ao 10 é o livro e a revista. Se bater 10, aí do livro e a revista